Nesse nosso quinto encontro, com temas de escatologia, vamos tratar da vida eterna, que é apresentada fundamentalmente como visão de Deus. Vida eterna e visão de Deus são praticamente sinônimos. Bem, fundamental na vida cristã é a comunhão com Deus em Cristo, pela ação do Espírito Santo. E essa comunhão com Deus, da qual o cristão já goza parcialmente, progressivamente nesta vida, é o bem duradouro e definitivo para a vida eterna. Vida eterna é estar definitivamente na comunhão com Deus. Bem, isso já desde o Antigo Testamento vai sendo revelado gradativamente, vai sendo progressivamente dado a conhecer. O tema da promessa. São várias formulações da promessa no Antigo Testamento, mas o objeto da promessa é uma descendência, uma terra para habitar com essa descendência, e depois vai ficando cada vez mais claro que o elemento fundamental da promessa é: eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Aliás, essa fórmula é o resumo da aliança. Por meio da aliança, que é o tema por excelência da Sagrada Escritura, Deus se faz o Deus daquele povo e aquele povo lhe pertence para ser o povo que lhe serve sacramentalmente como instrumento para que o seu projeto de salvação da humanidade possa ser manifestado e progressivamente realizado nesse mundo no que toca aqui. Então, Deus, como conteúdo da promessa, é o dispositivo, é o elemento que abre para a vida eterna. Essa comunhão com Deus, então, atinge toda a sua plenitude na visão de Deus, na participação na vida de Deus. Bem, então, primeiro, vida eterna. Na Sagrada Escritura, os conceitos de vida e de morte, eles não são fundamentalmente biológicos ou simplesmente espirituais. Eles têm um conteúdo fundamentalmente escatológico. Isso vai se revelando também cada vez mais claramente no decorrer da história da salvação. Vida no sentido biológico é essa do nosso corpo biológico. São processos físico-químicos que nos definem como um ser em vida. No sentido espiritual, a vida é a graça, é a comunhão com Deus. E morte, espiritualmente, é a quebra da comunhão com Deus, é o pecado. E escatologicamente, a vida é a plenitude da vida em Deus, a vida que não termina nunca, a vida plena, no sentido mais pesado que essa palavra pode ter, mais denso. Vida plena, vida a qual nada falta, vida totalmente feliz. Morte tem também esses três âmbitos de significado. É deixar de viver biologicamente, primeiro sentido, espiritualmente, como já dito, o pecado, a ruptura da comunhão, e escatologicamente, a morte como a separação definitiva de Deus. É uma existência em contradição. Não é simplesmente o aniquilamento, o deixar de viver como pronto, desligou e acabou, mas é uma vida que se prolonga sem sentido, sem significado, sem comunhão, sem felicidade, uma vida na total contradição. Que a vida, para descrever a vida eterna, o Novo Testamento usa várias imagens, e nos recordamos então que a escatologia trata fundamentalmente de imagens. Nós não temos uma experiência, um conhecimento direto das realidades, nós recebemos por revelação, e mesmo na revelação são as imagens que predominam para que, a partir da correlação que as imagens têm com a nossa experiência, nós possamos formar um conhecimento suficiente para essa etapa da nossa vida do que se trata. Então, Nosso Senhor usa, por exemplo, a imagem do banquete, da festa, de casamento, fala do reino de Deus, que é um conceito fundamental, uma noção fundamental, fala-se de paraíso, mas vida eterna, como já dito, mas são duas as mais importantes, é a visão de Deus e o estar com Cristo. Visão de Deus. Primeiro, não se deve entender simplesmente como um enxergar e pronto. Às vezes, quando a gente fica muito tempo sem ver uma pessoa que ama,
Olha, sem ver. Sem se encontrar com uma pessoa a quem a gente ama, a gente diz, que vontade de te ver, como foi bom te ver. O ver não é apenas um processo também físico-químico de captação de imagem. É uma forma de falar de um encontro, de uma presença e de uma comunhão. É uma vida compartilhada. Isso que é o que é descrito com o termo visão. E há várias passagens na Escritura, no Novo Testamento, que tratam disso. Mas, além desse que é um tema fundamental para descrever a vida eterna, também o estar com Cristo é um termo muito utilizado. Por exemplo, na 1 Coríntios, no capítulo 15, que é um capítulo fundamental para o nosso tratado, São Paulo descreve o ser arrebatados para estar com Cristo. São João, quando fala das moradas, Jesus anunciando a sua ida e sua volta, falando na casa do Pai há muitas moradas, ele diz, eu voltarei e vos levarei para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Então, o estar com Cristo define também a essência mesma da vida eterna. Santo Tomás de Aquino, quando falava dos sacramentos nas várias etapas da história da salvação, ele dizia que cada etapa da história da salvação tem seus sacramentos. Na primeira etapa, correspondente ao Antigo Testamento, os sacramentos eram muitos e bastante assim, rudimentares. Podíamos usar com respeito à palavra grosseiros. Era um boi abatido, um cordeiro abatido, eram sinais assim muito grosseiros, rudes. No Novo Testamento, os sinais diminuem, conforme a doutrina da nossa igreja, são 7, e também se tornam mais espiritualizados. Contém matéria, evidentemente, mas são mais sutis, vamos dizer assim. Na etapa definitiva, que já será a vida eterna, haverá um só sacramento, a humanidade de Cristo glorificado. Então, será pela nossa comunhão com Cristo que nós teremos a visão de Deus e participaremos da felicidade da Santíssima Trindade. Bem, essas imagens foram utilizadas amplamente pelos santos padres, também utilizadas em documentos do magistério, para se apresentar em que consiste a vida eterna. Bem, essa visão, segundo os textos bíblicos, ela produzirá em nós uma plena revelação do que é o nosso ser. Nós já somos imagem e semelhança de Deus, nós já somos filhos de Deus, mas quando virmos a Deus face a face, a plenitude do que agora somos se revelará, será conhecida e, portanto, será gozada em toda a sua plenitude. Então, é beatificante nesse sentido. Existe um documento que deve ser mencionado, é uma bula do Papa Bento XII, do século XIV, a data dela é 29 de janeiro de 1336, onde, corrigindo coisas que seu predecessor, João 22, tinha falado, não dado como ensinamento formal, portanto, não como heresia, e também não estava declarado dogmaticamente, esse João 22 andou falando certas coisas assim como que os bem-aventurados deveriam esperar para ver a Deus, só na consumação de tudo veriam a Deus, e que também os condenados só sofreriam após o juízo final. E então, Bento XII, um grande entendido de assuntos escatológicos, quando assumiu o pontificado, corrigiu esses erros, afirmando que imediatamente após a morte, os bem-aventurados já podem gozar a visão de Deus, os condenados já sofrem o castigo eterno e há também o estado intermédio. Então, essa bula Benedictus Deus, do Bento XII, ela descreve o fato da vida eterna, o modo intuitivo, imediato, as consequências de gozo e felicidade e a duração, que é a eternidade. É importante, na apostila vocês vão encontrar a indicação desse texto. Na teologia oriental se fala muito do termo divinização. Na primeira carta de São Pedro se usa a expressão comunhão com a natureza de Deus. Physis é um termo forte da filosofia, do pensamento grego. Descreve a natureza. Então fala de uma comunhão com a physis de Deus, com a natureza mesma de Deus. Então, portanto, a plena divinização que começa já nessa vida. Bem,
Falar da vida eterna implica também falar daquilo que a gente chama de morte eterna. Evidentemente, vida eterna e morte eterna não estão no mesmo nível. A vida eterna tem a vontade de Deus a seu favor, é querida por Deus, é criada por Deus, é disposta por Deus. A morte eterna é possível só contrariando-se a Deus, por atos livres nossos, pelas nossas escolhas, é que se torna possível a morte eterna. Bem, é um dado revelado, então é da fé, baseada na Sagrada Escritura e afirmado pelo magistério para que não haja dúvida de que a morte eterna é uma possibilidade real. Nós podemos desperdiçar a nossa vida e frustrá-la definitivamente. É um risco real. Muito embora a Igreja nunca declarou quem está no inferno, a Igreja declara que o inferno, que é um dos nomes pelos quais a morte eterna é chamada, é uma possibilidade real. É um existir na contradição, como antes eu disse. É um verdadeiro horror. É o que a palavra horror pode descrever mais propriamente. Ela é a negação da comunhão. Fomos feitos para a comunhão. Ela é como que uma solidão absoluta, a ruptura de relações com Deus e com os que estão em Deus. E só se explica a partir da liberdade humana e da seriedade das nossas escolhas e dessa nossa vida. Então, são esses os temas fundamentais que eu espero que vocês, aprofundando com as leituras bíblicas e do magistério e dos padres que se encontram na apostila, possam aprofundar o seu conhecimento. Recomendo também que recorram àqueles números do catecismo que no primeiro vídeo eu mencionei, lá com uma linguagem que é ao mesmo tempo teológica e catequética, essas verdades são apresentadas de modo bastante direto.